Oi, galera, tudo bem? Eu, Grace Lopes, do Resenha de Negócios, estou aqui hoje na Tijuca, no CRA, Rio de Janeiro, para fazer uma entrevista de um assunto muito importante, que é a motivação no trabalho. E também vamos falar sobre as Olimpíadas, que o CRA ele faz esse evento. E o nosso entrevistado é o querido Wagner Siqueira, que é o presidente do CRA. E nós vamos estar falando para vocês aí, telespectadores do outro lado da telinha, sobre toda essa abordagem e dicas que o Wagner vai estar dando para a gente. Wagner, tudo bem? Obrigada por mais uma vez estar concedendo essa entrevista por Resenha de Negócios. Grace, é um prazer sempre enorme estar aqui com você, no Resenha de Negócios, e conviver com esse espaço que a gente tem discussões sempre muito interessantes. Eu que agradeço o seu convite. Sim, vamos lá, galera. Presidente, muito obrigado, como eu disse, por nos conceder essa entrevista. E para começar, qual a sua visão sobre a importância da motivação para o sucesso dos profissionais, não só da administração, mas de todas as outras classes, dentro das organizações do Rio de Janeiro? Veja, Grace, todo ser humano é motivado. Quer dizer, sempre, o comportamento humano sempre decorre de um motivo. Não há ser humano desmotivado. Quando ele está desmotivado, ele está praticamente morto. O importante nos gerentes das organizações em geral é identificar quais são os motivos que levam as pessoas a determinados comportamentos. Entendendo também que as pessoas, como os dedos das mãos, são completamente diferentes uma das outras. Os motivos de uma pessoa não são necessariamente os mesmos motivos de outra. Portanto, a questão é muito mais complexa do que parece. Há que se identificar, portanto, na questão de motivação, o clima organizacional para gerar esse espaço de realização de comportamentos em função dos motivos e da busca da satisfação desses motivos que levam as pessoas a se comportarem. Sim, correto. E a motivação, ela nos traz muita coisa, né? Ela consegue fazer com que a gente tenha até um crescimento interior, vamos colocar dessa forma. Sim, a verdadeira motivação, sim, mas é preciso que você faça uma diferença entre incentivação e motivação. A motivação vem de anelos internos, de dentro para fora. A incentivação vem do lado, é externo a você. Quando você liga uma bateria a uma pessoa, a pessoa tem aquela energia porque em função daquela bateria. Se você desliga essa bateria, essa pessoa deixa de ter essa incentivação ou esse movimento. Quer dizer, é a bateria que dá a motivação. É assim também que as organizações se comportam. Eu vou te dar um salário mais alto e a pessoa busca esse salário, e enquanto busca esse salário e consegue, ela está incentivada. Esse oferecimento de salário e o próprio salário em si é um incentivo, mas ele não reflete a verdadeira motivação. A motivação no trabalho decorre daquilo que o indivíduo faz, do nível em que ele se realiza, que ele participa, que ele tem voz, que ele tem vez, que ele realiza, portanto, esses anelos internos que o leva a se comportar assim ou de outra maneira. Quer dizer, você tem que diferenciar nessa questão duas coisas. Uma coisa é o que leva a pessoa a ficar satisfeita no trabalho. Outra coisa é a pessoa que leva a pessoa a ficar não satisfeita no trabalho. O que dá satisfação no trabalho não é a mesma coisa que dá insatisfação no trabalho. Isso é preciso. Como você trata as pessoas, se você não tratá-las melhores, não tiver melhores políticas, melhores salários, melhores condições de trabalho, um clima e um ambiente saudável, rígido, né? Você vai ter pessoas insatisfeitas no trabalho. Se você der isso tudo certinho, e você não tiver um trabalho que enseje em si mesmo aquela pessoa e a outra diferentemente, a sua realização, a sua participação, a sua contribuição, por melhor que você pague, remunere, trate essas pessoas, se você não utiliza bem, ela vai estar tão insatisfeita. Portanto, o que leva a satisfação no trabalho leva ao ponto zero. Ela não está nem satisfeita, nem insatisfeita, ela está no ponto zero. Se não atender essas coisas de tratamento, que nós podemos chamar de higiênicos, que são preventivos e ambientais, se você melhorar o meio ambiente, não fizer saneamento, etc., as pessoas ficam doentes, tá certo? Mas as pessoas ficam doentes também com o saneamento.
Por quê? Porque precisa também as condições de trabalho, que é como você utiliza essas pessoas. Está complicado o que eu estou falando, não? Não, Não não, tá tá bem certo? claro. São lados diferentes de uma mesma moeda. Uma coisa é como você trata o empregado, a outra coisa é como você utiliza esse empregado, que agora se chama muito de colaborador, né? De Isso. pessoas, etc., que muitas vezes serve como manipulação e não é um efetivo tratamento àquelas pessoas. Portanto, higiênicos e preventivos é como você, quer dizer, são as condições de trabalho, o clima da organização, as condições físicas de trabalho também, tá certo? A segurança no emprego, que a pessoa não vai ser demitida a qualquer hora, não há mais uma lista de demissão. Estabelecidas essas circunstâncias, você tem a pessoa ponto zero. Feito isso e cumprido isso, e você vai ter, então, que utilizar essas pessoas naquilo que possibilite para ela a realização. O ser humano é assim, seja o mais humilde trabalhador de uma organização, seja o cientista em engenharia espacial, tá certo? Agora, não há comida que me leve a deixar de ter fome. Eu como hoje bastante. Se eu não comer bastante amanhã, eu vou estar tão faminto como eu estava anteontem ou ontem. Portanto, é sempre um ponto zero. Por melhor que eu trate o empregado, por melhor o salário que eu tenha, por melhor as condições físicas, por maior segurança que essa pessoa tem, sempre eu vou querer e vou perguntar para você, o que você tem feito por mim ultimamente? Mas eu te dei um aumento de salário há 6 meses atrás, mas eu estou pensando no outro. Isso já foi dado. Quer dizer, é sempre assim. Você tem que estar sempre compreendendo. Muitos gerentes ficam muito achando que os funcionários são ingratos, né? Dizendo que ele não reconhece tudo que foi feito por ele. Não, a pergunta do empregado é sempre isso. O que você tem feito por mim ultimamente? Mas eu fiz isso, isso. Tá bem, mas e agora? O que você fez? Tem que fazer mais. Se não fizer mais, eu vou estar insatisfeito do trabalho. Se eu fizer mais para esse empregado, eu vou ficar não insatisfeito. Eu vou ficar satisfeito se tiver tudo isso atendido, os fatores higiênicos, e se eu efetivamente estiver fazendo um trabalho que represente um desafio para mim. Não adianta. Uma vez eu estive nos Estados Unidos, na fábrica da Boeing, estava lá assim, você é importante, você construiu esse Boeing 747. Eu fiquei olhando aquilo para os gringos, né? Falei, não é verdade, seu cara estava apertando parafuso. Em verdade, aquele trabalho de apertar parafuso não enseja aquele empregado desafio, tá certo? Contribuição, participação. Então, ele está apertando parafuso. Ele vai até querer mais condições de melhor tratamento para compensar, né, aquele trabalho insípido, inodoro, sem sentido, insignificante que ele está fazendo. Ou estava fazendo naquela época, e continua assim nas organizações. Sim, correto. Na sua experiência frente ao CRA ao longo desses anos, quais são os principais desafios que os profissionais da administração enfrentaram em relação à motivação no trabalho atualmente? Qual a sua visão sobre isso? Veja, a nossa profissão nasceu de cima para baixo. Ela nasceu num momento crítico da sociedade brasileira, da sociedade mundial, em verdade, que foi exatamente a crise de 29 da Bolsa de Valores, que ensejou um processo pós-Primeira Guerra Mundial, que gerou nos países do mundo inteiro um processo de preocupação muito forte com gestão das organizações, e gestão das organizações públicas também. E todos os governos autoritários, totalitários mesmo. Se você pegar o Stalin e o Lenin, eles diziam lá naquela época que o comunismo era soviético mais eletrificação. Quer dizer, trabalho em equipe e eletrificação. Eles incorporaram de forma inacreditavelmente, sendo um país comunista, os princípios da administração científica de Taylor, de Fayol, de Gulick, etc., naquela época. Quando você vai para lá, aí você vai para o Mussolini na Rússia, a mesma coisa, para o Hitler, nazista, na Alemanha a mesma coisa, nos Estados Unidos com um governo muito democrático, mas muito forte e autoritário do Franklin Delano Roosevelt, também nas gestões das organizações e na aplicação de grandes empreendimentos, muito parecidos um com eles, se a gente olhar. E aqui com Getúlio Vargas também, da ditadura do Estado Novo. A nossa profissão sai em 1938, num país que era agrário e monocultor de café. Nós não produzíamos, não tinha nem a usina de siderúrgica. O Brasil era completamente atrasado. Entre 1938
Em 75, 73, 74, 75, o Brasil foi um dos países que mais cresceram no mundo junto com o Japão. Era o milagre japonês e o milagre brasileiro. Nesse bojo é que surge a nossa profissão de administração em 38, no órgão naquela época que chamava DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público, que incorporaria hoje o que é o Ministério da Administração inteiramente, o Ministério do Planejamento inteiramente, tudo, orçamento, planejamento, tudo, plano de governo, e também funções do Ministério da Fazenda. E era o maior salário do serviço público, concurso difícil, e tivemos expressões, era uma elite de concursados, uma prova muito difícil, com defesa de tese, etc., e as pessoas, então, se transformaram numa elite que fez o processo de modernização. Senac, as estatais, as Eletrobras e Furnas, Petrobras, o IDORT, as autarquias, o sistema de previdência que funcionava, estamos em plena crise da Previdência, sistema de previdência que funcionava, naquela época era até estranho, porque os atuários diziam, e como as mulheres viviam mais, já naquela época, mais do que os homens, eles se aposentavam com a mesma idade, 55 anos de idade, só podia se aposentar com 55 anos de idade, mulher e homem, né? Depois isso mudou em 62. Então a nossa profissão nasce de cima para baixo. Por exemplo, ninguém sabe, dar um exemplo, do Celso Furtado, que é conhecido como economista, ele sempre foi um técnico de administração, administrador do DASP, professor de OIM, tá certo? Aqui no Conselho nós temos na nossa biblioteca digital os artigos desse pessoal, que era um quadro. Recentemente, da crise do petróleo de 73, 74, estou marcando em 75 para cá, o Brasil cresce que nem rabo de cavalo, cresce para baixo, está crescendo muito pouco. E se perdeu o foco da gestão das organizações. Tá certo? Você pode dizer que um dos indicadores importantes de desenvolvimento econômico dos países é o grau em que esses países aferem ou se preocupam com a questão da gestão das organizações públicas e privadas. Quanto melhor, mais preocupado com isso, maior o seu desenvolvimento. Assim como o índice de desenvolvimento humano, renda per capita, etc. Mas esse é um fator que perpassa todos. O Brasil perdeu esse foco. Tá certo? Quando a gente fala de previdência, que é produto lá dessa questão da administração e da gestão previdenciária, que tinha até atuário para calcular a expectativa de vida das pessoas, e a gente vê a crise que a gente está tendo aqui, a gente assiste que gestão no Brasil, empresa pública e particular também, porque, infelizmente, nem sempre a empresa privada pode ensinar qualquer coisa à administração pública, porque a gente tem aqui uma série de subsídios, privilégios, prerrogativas que dão todo um privilégio ao empresário brasileiro que se dedica a aquele sério acaba sofrendo aqueles que têm mais privilégio. Sim, né? A pessoa quebra como pessoa jurídica e fica mais rico como pessoa física, mesmo na recuperação judicial. Sim. Então, a dificuldade da gestão hoje é que o tema perdeu a sua significância como teve nessa grande período de 38 a 75 no Brasil. De lá para cá, se a gente verificar, o nosso crescimento em todos os governos, todos, direita ou esquerda, ditadura ou não, todos, o nosso crescimento é absolutamente que nem rabo de cavalo. Quando se cresce, cresce pouquinho e se comemora. Ao contrário do milagre brasileiro que nós vivemos no período de 30 a 75. Quer dizer, nas empresas privadas e na empresa pública. Se você pensar que o Brasil não tinha nem usina siderúrgica, você vê que a gente só tinha indústria têxtil, né? E tinha alguma coisa que fazia tijolo, mas as grandes fábricas, a grande produção, a gente não tinha a complexidade que a sociedade brasileira. E hoje nós somos a 10ª economia do mundo e já chegamos a ser a 6ª, apesar de termos as taxas de desigualdade, as maiores taxas de desigualdade do mundo. Somos a 7ª sociedade mais desigual do mundo. Índice de desenvolvimento de DH, se você olhar o Brasil com os países da América do Sul, o Brasil é um dos mais atrasados em termos de índice de desenvolvimento de recursos humanos. Desenvolvimento humano, melhor dizendo. É a mesma coisa você pode falar, então, em relação ao nosso crescimento, um país que tem uma economia enorme, que tem essas taxas de desigualdade que são absolutamente absurdas. Sim. Com uma concentração de renda cada vez maior.
Sim, correto. E vamos botar assim, essa má gestão, como você mesmo disse, acaba que atrapalha um pouco o crescimento de quem está aqui do lado de fora, né? Quem não está ali na parte É, do setor. isso. O bom empresário paga o preço, porque ele tem Sim, que competir. O empreendedor também, com uma cultura, com um ambiente que é avesso ao empreendedorismo, que é avesso. Apesar de se falar tanto em empreendedorismo, é muito difícil empreender no Brasil, tamanhas são as regras. Por outro lado, ser um empresário que realize a sua atividade sem ter os privilégios, os ganhos, os benefícios que muitos têm, ele fica numa competição absolutamente injusta. Porque se a gente olhar as grandes organizações, sempre vai ter privilégios que são inadequados. E aí, nós estamos discutindo agora imposto de renda, né? A dificuldade é que quem tem que pagar imposto de renda relativamente é quem ganha mais de 500 mil reais, que paga muito pouco, comparativamente a quem ganha até 5 mil reais, o que é em si um absurdo. Mas isso são os privilégios. Nós somos uma sociedade de castas. De muitos privilégios. Pode ser forte que estou lhe dizendo, mas essa aqui é a verdade. Nós temos penduricários na administração pública que não existiam, tá certo? sim. Tanto no legislativo, no judiciário e no executivo, como também tem nas empresas privadas que conseguem sempre privilégios em relação a essa lei agora do imposto de renda, a dificuldade que ela tem exatamente é de você tem que compensar, você não pode tirar a contribuição de tributo sem alguém pagar um pouco mais. Que tem que pagar quem paga pouco, tá certo? Ou que não paga nada. Em verdade, essa vai ser a reação. Sim, correto. Falta de gestão também na administração pública. Nós tivemos. Hoje a gente tem a máscara de que a gente dispõe de tecnologia muito avançada, que a gente tem efetivamente muita competência, que a administração pública é melhor. Não, ela é muito pior do que era antes. Esse escândalo da Previdência demonstra que não adianta ter tecnologia, que só se vale para fazer corrupção e não para uma boa gestão. Você ter uma fila de 2 milhões de pedidos de aposentadoria e não atende na Previdência Social, é um escândalo em si mesmo, tá certo? É um escândalo em si mesmo que mostra a má gestão da administração pública. Isso era impensável antes, quando você tinha institutos que eram modelos de previdência social, IAPC, IAPI, IAPB, etc. Os institutos, quando fez a fusão em 66, a partir daí começou-se um problema, mas que se agravou nos últimos anos para cá. Sim, correto. Wagner, de que forma o CRA, como conselho de classe, ele contribui para a promoção de ambientes de trabalho mais motivadores para os administradores? E essas iniciativas, nesse sentido, como você consegue estar abrangindo esse tema? Veja, a gente procura abranger, a gente tem uma função específica de lei que a gente tem que cumprir, que é a essência, a razão de ser nossa, que é o registro profissional de pessoa física e pessoa jurídica, as empresas que atuam no campo específico da lei 4769, que é a nossa lei, tem que ser registrado no Conselho como pessoa jurídica, e as pessoas físicas que atuam no campo da administração. Quem não atua, claro que não tem que estar registrado. E assim também com arquitetura, com direito e subsequentemente. A outra função é a fiscalização do exercício profissional, quer dizer, aquele que está exercendo sem estar registrado, né? E o terceiro é a questão ética, do controle de ética da ação da empresa ou da pessoa física no exercício da sua atividade profissional. Quando um legislador regulamenta uma profissão, ele não está buscando privilégios para aqueles que são registrados ou que integram esse grupo de profissionais de determinado conselho. Ele está fazendo isso porque entendeu, o legislador, de que a sociedade precisa de sua proteção no campo da medicina, no campo da saúde, no campo da arquitetura, no campo da administração, da economia. Então, os registrados não são para ter um privilégio, é para ter um cumprimento de uma obrigação, de um interesse do bem comum da sociedade. Esse é o papel. Nesse contexto, nós temos funções e atividades que cumprem esse papel de contribuir também para o desenvolvimento das organizações, através de diversas atividades. Nós não somos um órgão acadêmico, nós somos um órgão que se preocupa com a administração. O Conselho cuida da administração, o movimento sindical e outras entidades conexas cuidam do profissional e de seus interesses específicos.
nós cuidamos do tema administração. Quando a gente faz você falou da Olimpíada, e nós estamos desenvolvendo a ideia de aplicação na gestão das organizações dos 17 ODS, né? A gente entende que se as organizações brasileiras incorporarem os conceitos de ODS, elas vão cada vez mais melhorar os seus padrões de desempenho, que o ganho da incorporação como uma prática organizacional é fundamental. Hoje, em quase todos, há exceções, não me peça para dar exceções para não ser injusto com uma que eu vou deixar de citar outra, mas são poucas, que apenas falam em ODS, mas elas muito poucas praticam. Então, nessa ideia, a Olimpíada vem para cumprir esse papel de disseminar na sociedade a gestão das ODS nas organizações. Não é o discurso, porque a gente entende, isso não é só para o profissional de administração, isso interessa a todo o conjunto da sociedade. Quando a gente realiza um evento de lusófono, que a gente fala gestão dos países lusófonos, são 9 países de língua portuguesa, né? Nós temos, então, um ponto comum, a língua-mãe, que é o português. Quais são as diferenças e quais são as contribuições que esses diferentes países, seja Cabo Verde, Portugal, Angola, Moçambique, não importa, Brasil, quais são as diferenças ou os pontos comuns de aprendizagem que a gestão das organizações pode incorporar nos países de língua lusófona. Então, a gente realiza eventos a todo momento de empreendedorismo, de recuperação judicial, de gestão de recursos hídricos, porque nós somos uma sociedade que 50% não tem saneamento, não é verdade? Sim, então, a gente tem que desenvolver esse conceito e dar essa contribuição na gestão. É claro que a engenharia tem o seu papel, a medicina tem outro, cada profissão, isso é multiprofissional, mas nós temos também um ponto fundamental, como te disse, gestão é um indicador de desenvolvimento. Não há país subdesenvolvido, Grace, há país subadministrado. O Brasil ainda tem problemas gravíssimos de subdesenvolvimento, porque ele é muito subadministrado. Já foi melhor, ao contrário do que se afirma. Nem sempre o conjunto da sociedade, na história da humanidade, se avança. Se fosse assim, o Império de Roma não caía. Tá certo? O Reino Unido não cairia na passagem do século XX para o século XIX, para o século XX. Nós estamos assistindo um outro passagem de bastão agora, não sei como vai acontecer, que a China começando a querer e já praticamente ultrapassando os Estados Unidos em muita coisa. Quer dizer, a única lei da história é a decadência. O mundo não avança sempre. Ele dá passos para frente, dá passos para trás. É importante que ele avance um pouco mais. É nesse sentido que a administração já foi melhor no Brasil, hoje está pior, ela precisa retomar padrões de desempenho que sejam compatíveis com o tamanho do desenvolvimento do Brasil. Nós temos gestões nas empresas privadas e nas empresas públicas incompatíveis com o nível de desenvolvimento que temos. Sim, correto. O nepotismo, o cunhadismo, que é produto da nossa história, lá desde antigamente lá, isso continua, tá certo? Quer dizer, seja no clube de futebol, em que o cara torna o seu clube, como presidente, uma ação entre amigos, só nomeia amigos, e aí o clube não se desenvolve, né? Seja nas organizações, em geral, ele está sempre nomeando o seu cunhado, o seu parente, o nepotismo, e isso não quer dizer que o nepotismo não precisa ser feito quando aquele parente é competente, isso é outra coisa. Mas você escolhe não é pela competência, você escolhe pelo grau de familiaridade ou de amizade, de relações. É verdade. E esse é um ponto muito importante que se acontece muito hoje, porque às vezes você deixa de contratar uma pessoa que realmente tem a competência para poder atuar dentro daquele cargo, para poder colocar um parente que não vai estar desenvolvendo aquilo conforme tem que ser desenvolvido só pela questão do ego, né? Vamos botar assim, eu botei o meu parente ali dentro, é ele que vai ficar, independente que ele faça ou não, ele está ali garantido. Exato, Grace. Você veja, a crise de sucessão nas empresas privadas brasileiras é um horror. Você tem poucas organizações que se sucedem quando morre o fundador, que é substituído pelos seus filhos. É muito comum, porque não só ele não prepara os filhos para a sua sucessão, como coloca esses filhos que estão querendo fazer outra coisa ou que apenas são ricos, né?
E quando eles saem disso, continua a empresa. Um vira. Quando ele consegue cotar o filho, como diretor de cinema, que vira um gênio em cinema, ele esquece o banco e o seu império, ele continua, tá certo? E quando ele mantém os seus filhos sem competência, essas organizações vão agarrar na sua área, por exemplo. O caso mais célebre são os diários associados, né? Através de Assis Chateaubriand, que foi o grande império da comunicação brasileira, maior que a Globo, na época, né? Muito maior. Começou a televisão e tudo que se fala de imprensa no Brasil está referido a Chateaubriand, que foi a garra por má gestão na crise de sucessão, por exemplo. E essa questão de sucessão realmente é um fato muito importante e bem crítico, como você está pontuando, porque se o sucessor ele não preparar quem ele vai estar colocando ali, a empresa ela cai, ela fecha. Sempre. E se a pessoa não tiver um interesse de dar continuidade no império, né, que o pai construiu, porque muitas vezes hoje, muitas empresas privadas hoje vêm de pai para filho ou do avô para o pai, e aí chega no ponto de um filho que ele não quer aquilo para ele. E aí ele atua dentro da empresa, ele é como se fosse um planta, vamos botar assim, tá ali para poder receber a mesada dele. O dia que o pai vier a falecer, a empresa vai fechar porque ele não vai dar continuidade, não é aquilo que ele quer. Ele está ali por obrigação ou porque não teve a oportunidade de estar em outra organização ou estar em outra empresa. E aí, quando o sacerdote, né, o pilar da empresa, fechar os olhos, a empresa... Só que aí ele não pensa nas famílias que estão ali dentro daquela empresa. É claro. Como que elas vão ficar. Isso. O seu comentário me leva a uma reflexão importante, o seu comentário, que às vezes o criador da empresa, o fundador da empresa, ele é ao mesmo tempo o maior ativo e o maior passivo. Porque no processo de sucessão, ele se torna um passivo porque ele não consegue passar o bastão. E aí a empresa tem dificuldades. Ele pode, e aí você tem que analisar muitas vezes esse fundador, não apenas pelo custo-benefício, mas também pelo custo-malefício que ele gera na sua sucessão. Foi o caso, por exemplo, a gente está colocando aqui o Chateaubriand como vítima, porque ele um grande empresário, um grande intelectual também, né? Mas que isso é comum nas organizações brasileiras. E nem sempre todo mundo pode ser empreendedor. Hoje nós estamos muito na moda. No meu tempo, quando eu fiz faculdade, já tem tempo, hein? Tem muito tempo, década de 60, tá certo? Me formei em 1970, tô antigo. Mas, em verdade, naquela época, nós éramos vocacionados como estudantes de administração para sermos empregados de grandes organizações, multinacionais, empresas nacionais de grande porte, o serviço público, etc. Hoje se estimula muito o jovem a ser um empreendedor, porque não se discute que nem todo jovem deve ser empreendedor, ele tem que entender as suas características, né? Tem que ser empreendedor como se fosse uma determinação de destino, o que não é. A pessoa tem que ver se ele gosta daquilo, se não gosta, se ele quer o risco da atividade autônoma do empreendimento ou não, se ele se realiza. Lembre-se, hein? Fatores higiênicos, fatores motivacionais. Fatores motivacionais são uns, fatores higiênicos são outros. As empresas confundem fatores higiênicos, como eu trato o empregado, como se fosse motivação. Isso, no máximo, é um incentivo. E quando eu desligo a bateria, a pessoa deixa de estar incentivada. Fatores motivacionais é que vem de dentro. Eu quero fazer a minha própria atividade, eu quero dar o meu passo, eu quero fazer o meu destino. Tem uns doidos que ficam lendo livros de grandes empresários, não que eles não devam ler o livro, a biografia desses grandes empresários, claro, mas eles leem assim, imagina a biografia do Bill Gates, não é certo? Por exemplo, e o camarada, se eu fizer tudo que o Bill Gates fez, que ele escreveu aqui no seu livro biográfico, eu vou virar um Bill Gates. Não vai. Você pode tirar ali uma referência ou outra que seja importante para a sua formação, para uma boa ideia, mas achar que se você fizer rigorosamente o que o Bill Gates fez, você vai se tornar um Bill Gates, não vai. Portanto, você vai ser outra pessoa, assim como os dedos das mãos. Você tem que fazer o seu próprio caminhar.
Sim, vai ser mais um da estatística, porque Mais você, um que vai para quebrar. você, exatamente, porque para você ser empreendedor, você tem Vai que ter o quebrar. seu feeling, você tem que ter, ter claro. aquele querer de dentro, E- porque e- tem a pessoa que nasce, não estou dizendo que ninguém possa ser empreendedor, Claro, todos mas podem, todos se podem. querem. Mas tem a questão daquele que eu me identifico mais como um empregado, porque eu tô ali, eu sei que todo mês vai ter o meu salário, meu visa alimentação, minha passagem, meu plano de saúde que eu posso estar colocando na minha família. E o empreendedor que eu tenho que correr atrás para me poder estar pagando meu plano de saúde, para me poder estar pagando minha aposentadoria. Claro. Então, existe essa diferença. E, realmente, hoje, a pessoa ela sai de uma instituição, de uma faculdade, já achando que ela é empreendedora. Então, ela vai, daqui a pouco, ela vê que não é aquilo, e aí ela, às vezes, já se passou um tempo para poder se recolocar no mercado. Se cria uma dificuldade, porque, realmente, o país hoje, né? Ele se tem essa dificuldade de recolocação no mercado. Eu vejo isso porque quando eu saí do banco, que eu sou ex-bancária, e eu fui para o mercado, eu tive uma grande dificuldade de poder entrar no mercado novamente. Então, assim, tem essa diferença e esse peso, que aí a pessoa, às vezes, faz uma reflexão, poxa, realmente, eu achei que eu poderia ser um empreendedor, e eu estou vendo que hoje, com a cabeça num lugar com mais maturidade, vamos botar dessa forma, né? Eu poderia ter ido aos pouquinhos, né? Começado numa empresa, vendo, me adaptando, vendo como é estudar o mercado aqui fora, e aí ver o passo à frente que eu poderia estar dando para me tornar um empreendedor, mas me tornar um empreendedor onde eu tenha uma melhor maturidade, um melhor desenvolvimento, para poder chegar ao meu sucesso pessoal e profissional. O que você me diz me volta à sua primeira questão, quer dizer, que eu não fui claro, talvez. O que motiva é o próprio trabalho. O que incentiva é como você trata essa pessoa que faz o trabalho. Esse trabalho pode ser de empreendedor ou não. Se aquela pessoa está comprometido com aquilo, gosta, deriva satisfação psicológica, se realiza, tem sentido de desafio, de contribuição, de crescimento, desenvolvimento, ela está verdadeiramente motivada se os seus fatores higiênicos estiverem razoáveis. Nunca serão completos. Lembre sempre, o seu funcionário estará sempre perguntando para você: o que você fez por mim ultimamente? Aí você vai dizer: mas eu fiz isso. Não, você fez lá atrás, eu quero saber agora. Não há comida que me leve a deixar de querer comer de novo. Não há salário que me leve a deixar de querer mais salário. Melhor tratamento, melhores condições objetivas das condições de trabalho e assim subsequentemente. Sim, é isso aí. Tá certo? As condições que você trata o empregado são preventivos e ambientais. Melhora o meio ambiente, mas não impede de você ficar doente. O que impede de você ficar doente é atender as condições preventivas e ambientais e realizar um trabalho que o desafia, como empreendedor ou como funcionário. Tá certo? Como empregado. Por outro lado, as pessoas dizem que o camarada é empregado e é empreendedor. Sim, tá certo, eu entendo esse conceito, mas em verdade, quando a empresa quebra, esse funcionário que ele diz que é empreendedor é o primeiro que entra na lista de demissão. Isso não é. Então, ele não é empreendedor coisa nenhuma. Ele tinha uma relação de dependência a qual ele precisa segurar aquele emprego que o sustenta e o que o pode ou não realizar. Sim, correto. É por esse caminho aí mesmo. É. Wagner, quais são as melhores práticas de gestões que as organizações no Rio de Janeiro podem adotar para aumentar a motivação de seus colaboradores, especialmente os administradores? Aplicar o que elas dizem que são a gestão das ODS nas organizações. Se você aplicar os 17 princípios, os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, você vai estar atendendo muito bem ao que você coloca, quais são as melhores práticas. O problema é que você discute muito isso, tá certo? É a mesma coisa de empresa cidadã ou de atendimento ao cliente, tá certo? Respeito ao cliente. Uma vez eu fui olhar respeito ao cliente na Bíblia, eu não achei. Aí fui na Torá, também não achei. Aí fui no Corão, também não achei. E fui nos filósofos clássicos, também não achei. Assim, eu achei em todos eles ao respeito ao próximo. Todos falam no respeito ao próximo, todos.
Quer dizer, você diz, mas a empresa também, porque ela respeita, quando o próximo é um cliente. Eu falei, não, o cliente para a empresa é um cliente que pode pagar, ó, que tem tutu, que pode, você dá tapete vermelho, se ele pode pagar mais, você tira o tapete vermelho, ele Você não pode paga mais. pagar. Até quando toca o telefone, ou tem uma chamada na central, se você sabe que aquele cara é o melhor cliente ou não, você dá o tratamento diferenciado. Portanto, quando você faz a distinção entre o cliente, você não está dando o mesmo tratamento ao próximo. Isso não é um princípio moral, é um princípio de marketing. Está certo, válido, legítimo, funciona, mas ele não é um princípio moral como querem pretender as organizações que querem se erigir como se fosse um receptáculo institucional em defesa da moral, que não é verdade. A moral habita um reino, a economia habita o outro reino, completamente diferente. Tá certo? Marx quis moralizar a economia quando ele escreveu o Capital, o Manifesto Comunista, ele queria dar um sentido moral. Ele não conseguiu. A experiência do comunismo no mundo, infelizmente, não funcionou, apesar dos propósitos, o diagnóstico que Marx faz muito bem do capitalismo primitivo àquela época. Eu pergunto para você hoje, Grace, qual é o preço moral de um barril de petróleo? Qual é o preço moral de um quilo de café? Se o empresário puder vender mais caro, ele vai vender, se tiver comprador, e assim subsequentemente. A economia não atende aos princípios morais, a economia atende ao princípio do interesse econômico de cada um. Por isso que a moral habita um reino e a economia habita o outro. Você precisa de controles da sociedade de outras ordens para que não se perca nessa amoralidade gerencial do processo econômico, avanços absolutamente que são usurpadores ou especuladores ou expropriadores daquele que consome. Sim. Daí o direito do consumidor, as defesas. As Não dá para defesas você que vêm. ficar uma lata de leite em pó, que antigamente vinha cheio até a topa, agora tem 2/3. E aí, subsequentemente, com todos. Exatamente. Né? É muita redução para poder tentar se manter o preço. E às vezes para aumentar o preço Exatamente. com menos produtos. Com menos produtos, isso aí. Wagner, o trabalho remoto. As tecnologias apresentam os novos desafios e oportunidades para a motivação no trabalho. Qual a sua perspectiva sobre esse impacto no contexto? Hoje, na administração, na gestão, a tecnologia ela veio para ajudar, mas também, ao mesmo tempo, ela pode atrapalhar, como a gente comentou a questão até mesmo desse escândalo que está hoje, que só se fala a respeito da Previdência Social do INSS, né? Referente a esses descontos, todo esse processo que está acontecendo lá em Brasília para poder tentar organizar. Qual a sua visão referente a isso? Veja, é sempre muito bom o desenvolvimento da tecnologia, e o ser humano tem feito uma caminhada sensacional na história da humanidade, é isso, pelo avanço da tecnologia. Mas a tecnologia em si não traz sempre desenvolvimento como as pessoas pensam. A descoberta da roda trouxe a aristocracia e se teve um desequilíbrio e desigualdade naquela humanidade antiga, naquele mundo antigo. Agora, nós estamos vivendo uma situação em que a tecnologia avança a velocidade orbital. Eu costumo dizer isso, repito muito, mas a mentalidade das organizações, ela avança a velocidade do carro de boi. Quer dizer, as práticas das organizações, em geral, a mentalidade, a cultura das organizações não tem a ver com essa tecnologia. Como ela tem essa tecnologia, ela acha que a sua mentalidade está para e passo com a tecnologia. E não está. É a organização o reduto autoritário da sociedade brasileira. É a organização que pratica o preconceito. E a pior coisa que o preconceito faz com uma pessoa é fazê-la ser exatamente igual àquilo que o preconceito diz que ela é. Quer dizer, o preconceito discrimina, destroça, tira a autoestima das pessoas. É a organização que discrimina a mulher, é a organização que discrimina o negro, é a organização que discrimina o portador de deficiência ou de necessidades especiais, é o portador que discrimina o LGBT+. Quer dizer, é a organização que dá concretude ao preconceito.
apesar de usar tecnologias de ponta, que nada tem a ver com essa mentalidade que viceja nas organizações. Uma coisa é o discurso, e a sociedade brasileira é pródiga em dicotomizar o dizer e o fazer, a palavra e o gesto, a intenção e a ação. Uma coisa é o que ela diz, outra coisa é o que ela faz. Ela discrimina realmente, né? Não é à toa que só para pegar o caso das mulheres, vale para todas as outras que eu falei, e muitas outras formas de discriminação também, que não se respeita a diversidade. Tá certo? Não, você veja que as organizações ainda mantêm o padrão de participação na mulher na gestão das organizações ainda é muito pequeno, comparativamente. No caso dos administradores, se formam hoje mais administradoras do que administradores. Mas se a gente for olhar no mundo inteiro, não estou falando no Brasil, no mundo inteiro, o grau de participação da mulher na gestão das organizações no mundo inteiro, a gente vai ver que é incompatível com o grau de contribuição e de participação que elas têm. A mesma coisa para o negro e assim subsequentemente. Você tem realmente o racismo estrutural no Brasil. Quem dá concretude ao racismo estrutural no Brasil? A organização. Sim, tá certo? Exatamente. Certíssimo. E assim subsequentemente. Sim. Agora, com suas práticas. Então, quando um colega faz uma regra, uma norma, uma política, ele precisa estar olhando bem atrás de que valores, que crenças, que idiosincrasias pessoais, né? que estão aquelas normas que ele está realizando, porque a regra, ela dá concretude ou menos. Vou te dar um exemplo agora por razões políticas. Nós estamos vivendo um momento muito difícil aqui no Brasil. É discurso da extrema-direita, Brasil ame ou deixe, lá do Médici. Mas a gente diz também, como é que chama? Brasil para os brasileiros não é isso? Uhum. Do atual do governo Lula. O Brasil é dos brasileiros. Mas, ao mesmo tempo, nesse momento, se você olhar o Bolsonaro atrás, há pouco tempo, assim, Brasil, como é que é? Brasil acima de tudo. Você vê, quando você pega o Brasil acima de tudo, Brasil dos brasileiros, o Brasil ame ou deixe, ou Trump, Make America Great Again, nós estamos falando de pessoas de esquerda e de direita que estão fazendo a mesma prática. O que mostra que no processo político atual hoje, nós somos uma grande ferradura, onde as distâncias da extrema esquerda e da extrema direita são tão distantes que eles vão se aproximando e que as práticas de direita e de esquerda são rigorosamente as mesmas, praticadas por arautos da direita e da esquerda. Hoje, aqui no Brasil, estou dando um exemplo. Isso vai para a organização? Claro que vai. Elas são exatamente assim. Tá certo? Sim, exatamente. E com essa... Aqui no conselho a gente vivia um gerente, aqui um diretor que vivia se preocupado com os funcionários e foi um que vivia falando preocupações com funcionários e demitiram em massa aqui, fazendo práticas absolutamente desrespeitosas para as pessoas. Nossa. Aqui no conselho nós já tivemos isso, não foi só no conselho, nas organizações em geral. O camarada treina um sujeito. O cara que vem de um treinamento, Grace, ele precisa de condições especiais de pressão e temperatura para o retorno ao trabalho. É igual a nave espacial quando ela entra na atmosfera. Se ela não tiver condições objetivas, ela explode. Não é isso? Sim. A empresa também, quando você treina o cara volta do treinamento e vai fazer a mesma coisa. Repetir o mesmo trabalho idiota, o mesmo trabalho sem sentido. E mesmo você pagando bem, aquele cara está desmotivado. Mas agora, você treina o cara para ficar mais desmotivado do que ele viu como mal ele está em relação ao treinamento que ele fez. Aí depois ele é demitido, porque ele está tendo um mau desempenho. A empresa gastou uma fortuna, tá certo? Investiu nele, desenvolveu ele. E mandou embora porque ele não teve um bom desempenho. Por outro lado, você escolhe muita gente para treinamento que não são aqueles que precisam, mas aqueles que estão mais à toa. Aqui no conselho não tem ninguém à toa, não podia dizer isso. Mas, aqui todo mundo muito você bem escolhe ocupado. sempre aquele que é mais disponível. Sim. Isso na empresa pública? Não, na empresa privada também. Essas coisas não são diferentes, tá certo? Certíssimo. A gente fala assim, por que a empresa privada tem muita coisa a ensinar de administração pública? Cuidado com isso, porque nem sempre isto é verdade. Sim, correto. Tá certo? Certíssimo. A sociedade brasileira, a empresa brasileira vive realmente no seu empresariado. A história do empresariado brasileiro é recente. O verdadeiro capitalismo está surgindo agora. A gente sempre viveu de dependência aos órgãos de governo, à receita pública, ao erário público. Os clubes de futebol também. Mesmo aqueles que conseguem grandes êxitos.
Quando a gente vai ver de onde que eles conseguiram para construir o seu grande estádio, foi dinheiro público. Aí ele não paga, fica com uma dívida enorme. Não é isso? Isso, é isso. É a mesma lógica. Então, vamos falar agora, gente, que as inscrições estão abertas sobre as Olimpíadas Brasileiras da Administração. Wagner, conta um pouquinho para a gente como é esse projeto. É um projeto que ele é feito anual, né? Uma vez ao ano. E vai estar acontecendo agora em junho. As inscrições estão abertas. Você pode entrar no site do CRA, fazer a sua inscrição, participar. Você que é professor, aluno, profissional da área. Conta para a gente um pouquinho como é todo esse projeto das Olimpíadas da Administração. Olimpíadas Brasileiras da Administração. A gente compreende que colocando o tema gestão dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nós estamos contribuindo para a sociedade incorporar o conceito do tema administração. Voltar ao que foi no passado, como falei, que o tema administração era prioritário, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Precisa voltar à questão da administração. E os ODS ajudam isso. Então, a gente fez um projeto de 5 anos. São 17 ODS. Nós fizemos 4 no ano passado, mais 4 esse ano, e assim, terceiro ano mais 4, vai sobrar 1. Nós vamos fazer ou vamos incorporar um que está sendo desenvolvido, que é a questão da cultura negra, que se for incorporado pela ODS mundialmente vão ser 18, então a gente vai fazer esses 2 no último. Então, esse é um processo que está sendo sequenciado, desenvolvendo e abrindo espaço não só para os estudantes de primeiro grau, como todas as Olimpíadas, hoje ainda no Brasil, elas se dedicam muito ao ensino médio. No nosso caso, nós temos o ensino médio para os estudantes de administração, os técnicos de administração, e nós abrimos para outros estudantes de nível médio também. Por quê? Para sensibilizar aquele menino, aquele garoto, para o tema administração. Mesmo que ele vá para a engenharia, ele vai precisar de gestão. Mesmo que ele vá para a gastronomia, ele vai precisar de gestão no seu restaurante e assim subsequentemente. Para o tema ficar presente na cabeça dele. Por outro lado, desenvolver também a ideia nas organizações. Então, tem nível médio e nível superior. Então, a gente faz... É complicado, porque são duas Olimpíadas ao mesmo tempo, de nível superior e de nível médio. Ele é feito em games e prova impressa. As inscrições estão abertas até o dia 1º de junho. E a gente espera que teremos o bom resultado que tivemos no ano passado. Semos ainda o bebê das Olimpíadas. Nós conseguimos, no ano passado, 31 mil inscritos. É um número bastante expressivo, né? A gente espera ultrapassar esse número, mas o número em si é um sinônimo, é um símbolo, melhor dizendo, da importância do tema. Mas para quem começa com 31 mil, a gente sabe que uma das coisas que deu certo na educação brasileira, que historicamente, não é agora, a educação brasileira, historicamente, é um desastre. Sempre foi. E depois a gente pode até falar isso, mas a Olimpíadas é um sucesso inacreditável, de astronomia, de matemática, de química, de todos os campos. Cada uma é melhor do que a outra e revela quadros e inteligências e destaca pessoas e permite, através da educação, a mobilidade e a ascensão social. O último, por exemplo, Olimpíada, quem ganhou foi um rapaz, um menino, um adolescente, lá do interior do estado do Ceará. O segundo lugar foi do interior de São Paulo. Terceiro lugar do interior do Maranhão. Não foi ninguém da capital do Rio, nem de São Paulo, mas foi a ascensão social de meninos que conseguiram ter um desenvolvimento. Por outro lado, quem não é de administração também se sensibiliza pelo tema, mesmo que ele continue trabalhando na sua área, mas ele está sensibilizado pela importância dos ODS, portanto, e das suas políticas e práticas que, ensejadas na organização, vão melhorá-las. Essa é a ideia. Portanto, a gente está também, claro, atraindo vocações para o estudo da administração. Pode ser que um jovem compreenda que a administração não é apenas aprender uma tecnologia e aplicá-la, porque a tecnologia vai ser superada por outra amanhã, né? Não é aprender e aprender apenas. Tem que aprender a aprender, tem que aprender a reaprender e tem que aprender principalmente a pensar. Quando um colega ou um profissional de qualquer área pensa
pensa na aplicação dos ODS na empresa em que trabalha, na empresa em que ele empreende ou dirige, você está mudando a cultura e o ambiente das organizações, a mentalidade das organizações. Aquilo que eu disse, é uma defasagem enorme, um gap enorme entre a tecnologia de ponta que a gente usa e a mentalidade da organização, que é do carro de boi. Tá certo? É a carroça. Nós estamos praticando as mesmas coisas do século retrasado, achando que estamos sendo fantasticamente competentes porque temos tecnologia que resolve tudo. Não é assim, porque essa tecnologia também está a serviço da desigualdade. Sim, e essa questão da desigualdade ela é importante porque hoje as empresas elas têm que estar informando isso para o e-social. Sim. Portanto, já se tem pesquisas, né, que ano passado foram feitas em 2 etapas essa questão da quantidade de homem, de mulher, até mesmo de salários também, para que se tenha essa questão social. Então, é uma forma que o governo está tendo de poder estar atuando também nisso, né, para que as empresas elas também possam dar oportunidades tanto para homem quanto para mulher, Claro. qualquer que seja o gênero, e que isso passe para eles, né? E ainda tem muitas empresas que não conseguiram ter esse entendimento, não conseguiram ter esse entendimento e esse discernimento para poder estar atuando e colocando em prática dentro da sua própria instituição. Isso decorre de educação. Está nos jornais hoje, né? De cada 3 adolescentes brasileiros, 2 são analfabetos funcionais. Quer dizer, então, eles não são incapazes de fazer cálculos aritméticos mais simples e escrever um texto. Isso é agora? Não. Se você olhar, sabe, o Brasil foi um dos últimos países da América do Sul a ter faculdade. As pessoas não falam isso. Nós só tivemos faculdade em 1808. O Brasil, quando chegou aqui, a família real, fugindo lá do Napoleão, que fundou a primeira faculdade no Brasil. Faculdade. A primeira universidade no Brasil foi em 1920, a Universidade do Brasil, que hoje é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E não foi nem por um projeto de fazer universidade, é que tinha que dar um título de doutor honoris causa ao rei Leopoldo, que era o rei da Bélgica, e ele estava aqui visitando o Brasil, então criaram uma universidade às pressas para dar um título de doutor honoris causa. A primeira universidade da América Latina foi feita no Peru em 1578. Veja, o ano retrasado eu tive a oportunidade de estar lá, que me honrou muito, nesse ambiente, de dar uma palestra sobre administração, nesse ambiente, nesse espaço físico. Isso significa por que esses outros países estão tão avançados em relação ao Brasil no índice de desenvolvimento humano, apesar de nós termos uma economia muito superior a esses países todos. Se comparar o Brasil com o Chile, a economia do Chile é mais ou menos do tamanho do Paraná, tá certo? Hoje, mas o desenvolvimento humano da sociedade chilena é muito superior à nossa, por questões de educação. Então, a educação é realmente uma marca muito ruim na história do Brasil, e continuamos com ela exatamente assim. Antes você tinha escolas públicas de alta competência, mas com absolutamente discriminatórias em relação à massa, ao universo das crianças e adolescentes brasileiros. Hoje você tem, naquela época, colégio, tirando as escolas religiosas e uma ou outra, você falava que as escolas privadas era PP, pagou, passou. Isso. Tá certo? Hoje nós temos uma degradação da escola pública muito grande, né? Cada vez mais, com exemplos muito bons de algumas escolas públicas que persistem em serem competentes e comprometidas, e um universo efetivamente grande de iniciativa privada, que tem boas escolas, e muitas escolas que cumprem um papel social importante. A gente não pode ficar falando daquela escolinha da Dona Teteca lá no interior, que ela tem um papel importantíssimo, aquela mulher é uma heroína, mas as condições em que se dá a essa senhora para ela poder exercer o seu mistério são muito deficientes. Por quê? Porque o Ministério da Educação, a Secretaria de Educação do Estado, do município, são absolutamente incompetentes mesmo em dotar essa descentralização de educação na sociedade brasileira. Daí porque
né, o mau desempenho. Mas quando a gente vem às Olimpíadas e o Brasil se destaca mundialmente nas Olimpíadas, e nós, nesse sentido, na nossa OBA ADM, né, OBA ADM, nós estamos se destacando também nesse conceito para mudar essa realidade que a sociedade brasileira ainda persiste. Um dos indicadores mais graves da sociedade brasileira é a questão da educação. Isso não é de hoje, isso continua assim. Quer dizer, o Murilo de Carvalho, num livro clássico dele, ele diz que por que os países da América do Sul se dividiram? Porque os países da América do Sul, na colonização espanhola, foram fazendo faculdades, cada um num país, e hoje é um país. Os estudantes começaram a brigar, se tornaram independentes, criaram um país. No Brasil, do Iapoque ao Chuí, a aristocracia brasileira ia para Lisboa ou Coimbra estudar. Chegavam lá, faziam os birinites, quando voltavam para o Irapoca ou para o Chuí, eles eram amicíssimos, tinham feito moção de farra, e ficou a aristocracia, classe dominante. Nós vivemos uma sociedade aristocrática, daí uma sociedade de casta até hoje. Que a educação não tem sido um instrumento para todos, como deveria ser, um instrumento fundamental de mobilidade social, de ascensão social das categorias menos favorecidas da sociedade brasileira. O pobre só tem um jeito, através da educação, porque a outra opção que ele tem, que é terrível, é a delinquência, ou a prostituição, no caso das mulheres e também dos meninos. Sim, é verdade. Como foi a sua experiência, Wagner, durante as diferentes fases da OBADM? Quais foram os maiores desafios e aprendizados? Continua, que a gente está brigando. Veja, você fazer um projeto que inclui o nível superior, e a gente já se constata, basicamente, quando o professor nosso, de universidade, de faculdade, altamente qualificado, mestre, doutor, que não participa do ensino nos cursos de nível médio, porque alguns poucos dão aula nas faculdades e dão aula em cursos de nível médio. Esses têm conceito do que sejam as Olimpíadas, porque muitas Olimpíadas já são um sucesso há muitos anos no Brasil. Sim. E eles fazem. Mas o professor de universidade, ele não tem essa expertise, essa experiência, ele não consegue compreender isso. Então, esse é um desafio grande, porque o colega não está preparado para participar disso, para orientar, para estimular. Ele não concretizou na sua mente a ideia da importância desse conceito no desenvolvimento das organizações e na formação dos seus alunos, no nível superior. No nível médio é mais fácil, porque já há uma cultura. Outro dia, conversando com um dirigente do Colégio Militar aqui do Rio de Janeiro, não estou fazendo nenhuma inconfidência, nem nada, o Colégio Militar participa bastante através. O ano passado, o Colégio Militar do Rio não participou oficialmente, esse ano está. Mas aí a descoberta da Olimpíada, por parte deles, falta comunicação nossa também, claro, tinha alunos do Colégio Militar do Rio de Janeiro que se inscreveram à revelia, dizendo que era do Colégio Militar. Tá certo? Por outro lado, ele se inscreveu em instituição de ensino, nível médio. Ele botou o Colégio Militar, claro. E isso nos levou a procurar o comandante do Colégio Militar, que nos recebeu de forma magnífica, né? Como ele recebe outras Olimpíadas, que eles participam muito, né? E ele não conhecia, no caso, a administração. E é natural que não conhecesse, por mais que a gente pensa que estamos vivendo isso cotidiano, que todo mundo está sabendo, mas não é verdade. Né? Você tem que... A divulgação, você tem um over-information, né? Um excesso de informação, de mensagem, que a pessoa acaba, hoje com as internets da vida, que você acaba não deglutindo e não incorporando aquilo tudo. Aquilo passa. Basta ser vencida que você não leu mais. Né? Então, a gente pensa que está fazendo um sucesso com as nossas mensagens, não está. Estamos a força de divulgação. Tivemos surpresas fantásticas e muito agradáveis. Eu acho que, se você olhar quais são os desafios, nossa gratificação nesse primeiro ano passado foi sensacional. Quando você vê uma escola no interior, tá certo? Mesmo faculdade, camarada, que nós temos em filmes e registro aqui, que eles mandaram para a gente. Eles fizeram por conta própria a camisa da Olimpíada, da OBA-ODM. E a professora, aquela professora lá no interior, botando aquele aluno para fazer a prova. É muito gratificante, realmente. O garoto fazendo a prova toda na hora, né? Então é sensacional. Num país que tem dificuldade ainda de comunicação, o nosso é todo
à distância, tudo digital. Mas se o menino for portador de deficiência, tiver alguma dificuldade, precisar de prova impressa, a gente também providencia isso. Se ele for cego, tem um sistema Braille. Portanto, a gente não pode fazer um ODS e discriminar. Exatamente. Tá certo? Então, a gente tem essa condição. Muitos pediram ano passado. E certamente esse ano vão pedir também. E também é uma forma de você acolher, né? E dar oportunidade para todos. E tivemos dois funcionários aqui do Conselho que também tiveram medalha de ouro aqui. Medalha de Ih, que legal! Isso é importante. Claro. É um incentivo. A gente tem a medalha de ouro brasileira, né? Sim. E tem por estado, etc. O nosso aqui foi do Rio de Janeiro, né? Legal. Tá certo? A gente tem e elencamos de todos os estados também. Sim. Então, gente, não deixe de participar. As inscrições vão até dia 1º, né? 1º de junho, as Dia provas 1º são de de junho. 2 a 6. As provas são do dia 2 de junho a 6 de junho. Eles podem fazer a hora que quiser, não é aquele negócio que tem que ser aquela hora, eles podem fazer tanto o game quanto a prova impressa. Legal, participa, já vai aí, vai se inscrevendo aí, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E vamos ter a culminância, como tivemos ano passado, que é dar aos medalhados, né, aquela comemoração efetiva que eles merecem, da medalha. Os professores também recebem, que participam do processo, orientando seus alunos, inscrevendo, a gente também concede um certificado para esses professores, e quem tem 50% de resultado na prova também, mesmo que não tenha medalha. Mas a pessoa conseguiu chegar a 50%, significa que na próxima ele pode passar longe de 50%, sim, estudando um pouquinho mais. Sim, ele tira como experiência e pode se preparar melhor para a próxima. A gente tem um e-book que tem o texto das 4 ODMs das ODS desse ano, quando tivemos também do ano passado. E tudo disponibilizado no site do CRA. Acessa lá, faz a sua inscrição, pega os e-books, vai estudando, vai se preparando para poder receber uma medalha do presidente. Isso. Wagner, você tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar para toda a comunidade da administração sobre a importância da Olimpíada Brasileira de Administração? Eu acho que essas Olimpíadas, como disse, é a forma mais objetiva que a sociedade brasileira encontrou para desenvolvimento da educação no Brasil. Isso tem sido uma experiência. Felizmente, agora, os órgãos públicos, as secretarias de educação estaduais, o próprio MEC começa a se despertar para isso, o governo começa a se despertar para isso. O governo foi surpreendido com isso. Isso foi uma ação do conjunto da sociedade, de professores autônomos, de uma faculdade aqui, uma faculdade de uma universidade ali, caso da astronomia, é fantástico o professor que responsável por esse programa, que até hoje está ainda, que é da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, né? Uhum. E assim surgiram todas as Olimpíadas. A nossa veio também. A diferença nossa é que ela não vem de um centro acadêmico. Essa é outra tipicidade. É a primeira Olimpíada, de todas as outras, que não é produzida num ambiente universitário, acadêmico. Nós somos uma entidade de classe, preocupada com o posto de trabalho. Portanto, a gente tem um outro ângulo, uma outra perspectiva. É uma novidade também e um novo desafio, porque a gente tem que ajustar, né? Aqueles que fazem, né? Que estão acostumados, claro, a gente não começou do zero, a gente já fomos buscar quem sabe do riscado, né? Não adianta descobrir a pólvora, né? Sim. Então, a gente está usando as pessoas que têm essa competência, por isso que deu certo. Por isso que, no ano passado, nós tivemos a honra de ter e ser elencado numa demonstração no Congresso Brasileiro, demonstração de Olimpíadas, estava lá a nossa, que é o bebê das Olimpíadas. Ela apareceu ali, ela apareceu no reconhecimento também da MCTI do Ministério, você teve também da Sociedade Brasileira de Educação, então a gente teve o reconhecimento fora do nosso ambiente, além dos 31 mil, que em si, como primeira, já é um número bastante representativo. Se você pensar que outras Olimpíadas são enormes hoje, que atraem milhões de participantes, de estudantes de nível médio, né? Elas começaram também com 300, 400 pessoas na sua primeira, a gente já começou com 31 mil. Né? É sucesso, gente. É garantido o sucesso. Wagner, eu te agradeço mais uma vez essa entrevista. Você quer deixar uma mensagem para todos os nossos ouvintes? Quer deixar uma reflexão? Algo que você queira estar passando para eles? A gente tem hoje
Quando um colega não se registra no conselho, se forma, quem dá o título de administrador, tecnólogo, é o registro no conselho. Quando um colega não se registra no conselho, se forma na área de administração, como administrador, como tecnólogo, ou profissionais com comércio exterior, etc., que se registram aqui também, e ele não se registra, ele está agregando o processo, ele está desenvolvendo ou fomentando o processo de desagregação que existe no seio da sociedade brasileira, que não prestigia a gestão. Ele se forma em administração e não se registra, se diz que é administrador, mas ele não é, ele é bacharel. Ele está, portanto, contribuindo para não disseminar o conceito da importância da administração que ele próprio escolheu. Se ele não exerce a profissão, se ele fez a faculdade e não está exercendo a profissão, ele não precisa de se registrar, né? Mas é fundamental que ele se registre. O que a gente sente hoje é que os quadros mais beneficiados, privilegiados da sociedade brasileira, que são aquelas das escolas de alto grau que desenvolve realmente aquele menino que já começou na escola privada de top, que fez uma série de estágios de língua estrangeira em outros países, aquele que tem um ensino privilegiado e que chega a essas melhores faculdades, ele nem sempre hoje ele se registra como se registrava. Antigamente, eu me formei na Fundação Getúlio Vargas em 70. Todos os meus colegas se registraram. Hoje, se você pegar faculdades do porte da Fundação e de outras semelhantes, estou falando da minha, nem sempre todos se registram. Por quê? Porque ele está pensando em ir para o exterior. Então, a exportação de cérebros do Brasil, e não é só a administração isso, é muito grande. Nós estamos formando quadros para trabalharem na Alemanha, nos Estados Unidos, na China, em todos os países do mundo, e estamos perdendo esse quadro porque as organizações brasileiras não estão conseguindo manter esses quadros trabalhando nas nossas empresas, o que é uma pena. Não todos, muitos ficam, mas, por outro lado, quando aquele colega mais humilde participa, que teve uma faculdade com dificuldade, porque não é só a faculdade que teve dificuldade, ele também, porque ele tinha que concomitantemente sobreviver e estudar. Ele precisa continuar estudando sempre, como esse colega de elite também, porque na sociedade do conhecimento o que funciona está obsoleto. Daqui a pouco o conhecimento está obsoleto. O Conselho oferece, através da sua universidade corporativa, eventos todos os dias, de todas as áreas, que esse colega deve participar, além de fazer outros cursos na área de gestão, tá certo? Sempre focando na sua formação profissional. Casar com uma profissão é muito mais difícil do que, às vezes, você casa com um marido ou com uma mulher, você pode trocar de marido, de mulher, e por aí, ensaio e erro, acerto acidental, acaba acertando algum dia, mas está sempre buscando. Ou não acerta nunca, mas está sempre buscando. Mas na profissão, se você se forma e não exerce essa profissão, você leva uma frustração muito grande de ter feito uma escolha errada, né? Então, o que o Conselho se coloca é a serviço dessas pessoas, através de educação, através de perspectivas de colocação, ajudando naquilo que for necessário e possível para que esses colegas sejam bem-sucedidos e se realizem, e se registrem no Conselho, como estudantes, como nível técnico e nível médio, como nível superior, caso do bacharel de administração, ou como tecnólogos. Mestres e doutores também. Sim, correto. E tudo isso você encontra no site. Conta tudo no site. O Conselho tem tudo efetivamente com muita tecnologia, com muito desenvolvimento. A gente tem estágios bem desenvolvidos em relação à tecnologia. Eu costumo dizer, brincando, mas que é verdade, o Conselho não usa papel aqui internamente. Isso na área pública é um estudo de caso. Há 13 anos. A gente não tem papel há 13 anos. A gente usa só tecnologia. É claro que essa tecnologia pode melhorar, claro que pode melhorar. Agora, o nosso objetivo é fazer com que os nossos funcionários, não só, mas os nossos administradores, despertem como utilizar cada vez melhor a inteligência artificial, que já existia há muitos anos, que a gente pensa que descobriu o ano passado, né, com o ChatGPT, mas ela já existia há muitos anos, né? Mas que cada vez mais ele utilize isso, porque isso vai ser uma nova revolução para ele ser contemporâneo da história, para ele não ficar obsoleto, anacrônico, como é a sociedade brasileira. Não é à toa que a gente só teve universidade, como eu te falei, em 1920, no século passado. Quer dizer, não é brincadeira, século retrasado. Século passado, que é nada, né? Se você considerar que os países
cucarachos, como nós dizemos, né? Aham. Tiveram faculdade no século XVI, na segunda metade do século XVI. Tu vê a diferença, 400 anos antes. É muito tempo. É muito tempo, né? É isso mesmo. Então tá bom, Wagner. Te agradeço mais uma vez por essa oportunidade de eu estar aqui dentro do CRA, podendo estar trazendo conhecimento. Sempre uma entrevista muito agradável. Muito obrigado. Agradecer por sempre estar me dando essa oportunidade aqui dentro e por Imagina. resenha de negócio. Agradecer a toda a sua equipe de mídia daqui, da imprensa também. E quero deixar um abraço para todo mundo e até o próximo resenha de negócios. Maravilha. Comigo, Grace Lopes.